Olha só que situação. Um agente de segurança pública, de folga, é preso. E o mais bizarro, quem o prende é um colega de outra força. Parece coisa de filme, né? Mas isso está acontecendo de verdade e gerando um baita conflito entre a Polícia Militar e as guardas municipais no Brasil. Vamos mergulhar nessa história para entender o que está por trás disso. Então, a gente começa com essa imagem de um conflito que, sinceramente, não faz muito sentido. Pessoas que deveriam estar lutando do mesmo lado contra o crime acabam se enfrentando. Agentes de segurança prendendo outros agentes. É um conflito totalmente inesperado e a gente vai fundo para descobrir o que está causando tudo isso. A pergunta que fica é, por quê? Por que agentes de segurança estão prendendo outros agentes lá em Pernambuco? E olha, isso não é uma questão teórica não, é o estopim de vários casos reais que estão criando uma tensão, um atrito muito perigoso entre a PM e as guardas municipais. Olha só essa frase da Associação dos Guardas Municipais. Ela diz tudo. O mesmo guerreiro que trabalha em operações conjuntas com a Polícia Militar é abordado na sua folga por um policial militar e levado para a esquadra. É pesado, né? Pensa só, o mesmo profissional que está lado a lado com a polícia combatendo o crime, de repente, na folga dele, é tratado como se fosse um bandido. Isso gera uma quebra de confiança gigante e afeta justamente quem está lá na ponta, na linha de frente. E o centro de tudo é isso aqui. Os guardas municipais, mesmo de folga, estão sendo presos por portarem arma de fogo particular deles, uma arma totalmente legal, registrada. E o mais irônico de tudo é a acusação: porte ilegal de arma de fogo. Quer dizer, a mesma acusação que eles próprios fazem todo dia contra criminosos, agora está sendo usada contra eles. É uma situação bem complicada. Ok, então vamos lá. Se os guardas estão sendo presos, qual é o argumento deles para dizer que isso é ilegal? Bom, a resposta, como quase sempre nesses casos, está na lei. Ou melhor, na forma como eles enxergam a prerrogativa que a lei lhes dá. E aqui a gente chega no ponto-chave para entender essa briga toda. Pensa assim, para um cidadão comum, a regra geral é a proibição. O porte de arma é uma exceção, algo difícil de conseguir. Já para um guarda municipal, a lógica é o contrário. O porte de arma não é uma exceção, é um direito, uma prerrogativa que vem com a sua função. E é essa diferença, essa inversão de lógica que está causando toda a confusão. E para defender essa ideia, a Associação dos Guardas não está se baseando em achismo, não. Eles têm 3 argumentos legais bem fortes, 3 pilares que, segundo eles, sustentam esse direito. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro pilar, e talvez o mais famoso, é o Estatuto do Desarmamento. O que ele diz? Basicamente, que os guardas municipais têm o direito de portar arma de fogo. E o detalhe mais importante aqui, a lei especifica que esse direito vale também para a arma particular do guarda, mesmo quando ele está de folga. Então essa é a base de tudo, o ponto de partida da argumentação deles. Mas não para por aí. O segundo pilar vem 10 anos depois, com o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa lei, que é específica para eles, vem e reforça essa ideia. Ela deixa claro que o porte de arma é um direito autorizado e que esse direito só pode ser suspenso por uma decisão médica ou judicial. Ou seja, não é um favor, é parte da função. E para fechar o trio de argumentos, vem o terceiro pilar, uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi um divisor de águas. Antigamente, existia uma regra que limitava o porte de arma dependendo do número de habitantes da cidade. O STF veio e disse: isso é inconstitucional. Com isso, o direito de porte foi estendido para todos os guardas municipais do Brasil. Não importa se a cidade é grande ou pequena. Bom, com esses 3 pilares, uma lei geral, uma lei específica e uma decisão do STF, parece que a coisa está bem clara, né? Então a pergunta de $1 milhão é: por que as prisões ainda estão acontecendo? Onde é que está a confusão? E a resposta para isso é meio sutil. É um detalhe jurídico que está causando todo esse problema. A questão não é o que as leis dizem, mas sim o que os regulamentos mais recentes não dizem. É o silêncio que está gerando o caos. A Associação dos Guardas tem um nome para isso: omissão legal. A lógica é a seguinte: vieram uns decretos novos que estão abaixo das leis na hierarquia e eles simplesmente não tocaram no assunto do porte da arma particular do guarda. Eles não proibiram, mas também não confirmaram. Ficaram em silêncio. E é nesse silêncio que mora o perigo. Para ser mais exato, esses decretos novos, como o Decreto 11.615 de 2023, focaram em regular o porte de arma para cidadãos comuns e o uso das armas da corporação, as armas institucionais, mas e a arma particular do guarda, que ele comprou e registrou legalmente. O decreto é omisso.
E aí vem o pulo do gato jurídico. Omissão não é a mesma coisa que proibição. O silêncio de um decreto não tem o poder de apagar um direito que uma lei federal já deu. E isso tudo nos leva para um princípio fundamental do direito, que é a tal da hierarquia das leis. Imagina uma pirâmide. Lá no topo, intocável, está a Constituição. Um pouco abaixo vêm as leis federais, como o Estatuto do Desarmamento. E bem lá na base da pirâmide estão os decretos e regulamentos. A regra é simples, quem está embaixo não pode mandar em quem está em cima. Um decreto não pode, de jeito nenhum, mudar ou apagar o que uma lei federal determinou. É exatamente nisto que a associação se apega, citando a própria Constituição. O recado é claro: só a lei pode criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações. Um decreto não pode. Se foi a lei que deu o direito, o silêncio de um decreto não pode tirar. Fim de papo, segundo eles. Então, no meio dessa bagunça jurídica toda, a Associação dos Guardas decidiu agir. Em vez de esperar o próximo conflito a acontecer, eles foram direto na liderança da segurança pública para tentar resolver a coisa na conversa, buscando um pouco de harmonia. E o que eles fizeram? Enviaram um ofício, um documento formal, pedindo algo bem simples: que os comandantes da Polícia Militar conversem com os seus policiais, que orientem a tropa sobre a situação legal dos guardas. A ideia não é criar mais briga. Pelo contrário, é educar e alinhar todo o mundo para evitar que essas prisões aconteçam. E os pedidos são bem diretos. Primeiro, considerar as prerrogativas que a lei federal já garante aos guardas. Segundo, orientar os policiais para evitar interpretações erradas que acabam em prisão e, claro, prevenir o abuso de autoridade durante as abordagens. No fim das contas, o que eles querem é um ambiente de cooperação, porque sem isso, o trabalho de todo o mundo fica mais difícil. E essa frase do presidente da associação fecha a questão de forma brilhante. O nosso inimigo não é o guarda municipal. O nosso inimigo é outro, o crime organizado. É um recado forte, né? Um lembrete de que, enquanto as forças de segurança brigam entre si, o verdadeiro inimigo, o crime, está lá fora, dando risada e se aproveitando da situação. Isso nos deixa com uma reflexão bem séria. Na luta pela segurança pública, será que uma simples falta de clareza jurídica pode mesmo transformar aliados em adversários? É impressionante como um detalhe administrativo, uma omissão num decreto, pode criar um problema tão grande para quem está na linha de frente. E no fim, quando a lei não é clara, quem realmente paga a conta por essa confusão?